Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vim trazer para vocês essa tela do Pintando com Diamantes. Ó, aqui é a legenda, tá? Aqui é onde traz a informação de que cor eu vou colocar em cada pontinho desse desenhado na tela, tá? Então, eu olho sempre aqui, né, o desenho, e aí eu olho o número que vem no saquinho da etiquetinha da pedrinha para eu saber que cor que eu coloco aqui na tela. Gente, tudo isso aqui que tá brilhando é porque já tá preenchido, tá? Aí, tem o canto ali que não tá preenchido ainda, é o que eu vou continuar preenchendo. Essa tela é bem grande, é um projeto bem grande, e eu tô fazendo bem aos pouquinhos, tá? Até faz tempo que eu não pego nela, e hoje eu vou trabalhar um pouquinho. Ó, olha aqui os desenhos como aparecem, estão vendo? Então, agora eu vou pegar os materiais, ó, que é uma paletinha, a caneta, né, que tem a ponteira ali que a gente coloca a cerinha. Tem um lado que eu pego uma a uma e tem um lado que eu pego 3 em 3. E a cerinha. Aí, eu tenho um organizador já que eu separei aqui e eu marquei quais que são os números e os desenhos para facilitar para mim na hora de pegar as pedrinhas, tá? Então, gente, olha que coisa mais linda. Eu vou tentar preencher agora esse pedacinho aqui com vocês, para vocês verem como é que eu faço, tá? E eu olho lá, eu vejo lá qual que é o desenho, olho aqui, procuro aquele desenho nessa barrinha aqui, nessa legendinha, e vou lá e olho a cor. Aí lá no meu organizador eu já coloquei o número e o desenho para facilitar, ó, para achar, tá? Então, eu vou lá com a minha bandejinha, pego uma quantidade de pedrinha, né? Dou uma chacoalhadinha pra assentar as pedrinhas. Agora, eu vou apoiar o celular aqui. Só um pouquinho que eu vou ajeitar o celular aqui pra poder posicionar, pra poder mostrar pra vocês. Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui num foco legal. Pera aí só um pouquinho, gente, que eu tô ajustando aqui. Deixa eu pegar aqui a cerinha, ó. Aí eu pego a ponteirinha, apoio na cerinha lá pra entrar a cerinha na ponta. Ela dura bastante, tá, gente? Não precisa ficar colocando a cerinha toda hora, não. Ela dura bastante. Aí a hora que ela começa a perder a cola, para de grudar a pedrinha, eu vou e coloco de novo. Aí, ó, eu dou uma chacoalhadinha de novo na bandejinha pra assentar as pedrinhas, virar as pedrinhas. Deixa eu posicionar aqui pra vocês verem. Daí eu vou lá, ó, tchuc. Pego e colo na telinha. Essa tela, gente, ela é autoadesiva. Por isso que tem esse plastiquinho e eu seguro esse plastiquinho. Porque daí o plastiquinho mantém a cola até você colocar a pedrinha, né? Aí, conforme eu vou tirando, vou colocando todas as pedrinhas, eu tiro esse plástico. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, gente, um vídeo continuando aqui. Eu vou deixar gravando enquanto eu ponho, tá? E eu vou colocar uma musiquinha aqui pra vocês irem ouvindo. Que é uma musiquinha que eu gosto de ouvir enquanto eu tô fazendo, que ajuda a acalmar a mente, dar aquela relaxadinha, né? Que esses tipos de trabalhos manuais, assim, são pra gente acalmar a mente um pouco, tá? Então, eu aconselho todo mundo, mesmo que não estiver fazendo algum trabalho manual, ou se puderem ouvirem músicas relaxantes, nesse momento, às vezes vocês estão passando por algum momento de ansiedade, né, por conta de pandemia, ficar trancado dentro de casa na quarentena. Então, eu indico pra vocês, tá bom? Então, quem puder e quiser, tá aí, curtam, assistam até o final pra dar aquela relaxadinha, pra verem como é que funciona, tá bom? Então, um beijo. Fiquem aí, assistam o resto do vídeo. Se quiserem passar rapidinho, só pra vocês terem uma ideia, também fiquem à vontade, tá? Se puderem, deem um joinha aqui no vídeo, se vocês gostaram até aqui. Coloquem nos comentários alguma curiosidade que vocês queiram saber que eu possa estar respondendo a respeito do Pintando com Diamantes, tá? E obrigado se vocês assistiram até aqui, tá bom? Fiquem aí com o resto do vídeo de eu trabalhando um pouquinho nessa tela gostosa, com essa musiquinha relaxante. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.